boa tarde. Eu espero encontrar vocês assim ótimos, cheios de saúde, cheios de paz e de harmonia, no ambiente familiar de vocês. Hoje a nossa aula é de história e eu até sei que você está assim com a saudade de mim, assim como eu também estou com saudade de você. Mas hoje a gente tem um encontro marcado às 4 da tarde, né? Não é às 4 da tarde, às 2h50 é a nossa primeira aula de hoje, tudo bem? Então, para começar, você pega aí o seu livro didático, dar aqueles pulinhos para animar aí, para show preguiça. E no seu livro didático, você vai ver que você vai pegar aí na página 12 e o nosso conteúdo está em História, os modos de vida indígena no passado e na atualidade. No livro, páginas 12, 13, 14 e 15, até parece que é muita atividade, mas não é, porque é um pouco de leitura e um pouco de exercício. O mais importante é você entender o que você vai ler, tudo bem? Começando na página 12, onde diz assim: o modo de vida indígena no passado e na atualidade. Vou deixar aqui do meu ladinho, né, uma aldeia, para você não esquecer que estamos falando do povo indígena, esse povo que lutaram por nossas terras. A professora já falou isso para você, não vai ficar aqui repetindo. Fala assim, vai falar um pouco do passado e um pouco da atualidade, como é esses indígenas hoje, tá bom? Vamos lá? Começa assim no seu livro. As etnias indígenas buscam preservar as tradições e os costumes de seus antepassados de diversas maneiras. Então, quer dizer o quê? Cada grupo indígena procura viver, né? Respeitar os seus antepassados e seguir a sua tradição, tá? Aí, continuando. As línguas, os vestuários, os adornos, as histórias, os rituais, a matéria-prima usada na construção das habitações, estruturas desses espaços, sua organização nas aldeias, né? São alguns dos elementos culturais preservados pelos povos indígenas, conforme a tradição e a etnia. Então, o que quis dizer aí? Que mesmo na atualidade, esse povo indígena, né, esses povos indígenas, cada um na sua etnia, cada um com o seu grupo, eles procuram ainda até hoje vivenciar, respeitar os costumes deixados pelos seus ancestrais, os antepassados, né? Seus avós, bisavós, tataravós, eles deixaram os ensinamentos e eles seguem até hoje. Como nós, quem de nós não tem um costume que foi deixado ou ensinado pela nossa avó, pelo nosso pai? Mas na nossa cultura isso vai se perdendo um pouco, nas deles não, é respeitado e tem que seguir. Então eles usam o mesmo jeito de fazer a aldeia, o que eles usam para fazer a aldeia, que os antepassados usavam antes, eles usam até hoje, o modo de se vestir, entre outros hábitos. Tem assim, a diferença entre as etnias indígenas podem ser observada por meio dos vestuários, das pinturas corporais, das canções, dos mitos, por exemplo. Então, assim, cada um tem o seu jeito de ser e isso
para quem tem um pouco de conhecimento sobre essa cultura, consegue perceber assim, pelo jeito que ele pinta o rosto, o corpo, a roupa que veste, o jeito lá que eles fazem os vestuários deles. Na atualidade, né, já vemos que antigamente eles não estudavam, né, eles seguiam apenas os costumes deles no passado. Hoje em dia, esses indígenas já buscam estudar, que é o que vamos falar agora. Olha só, o compartilhamento de conhecimentos também favorece na manutenção das tradições que podem ocorrer em algumas aldeias, escolas, que são frequentadas por meninos e meninas indígenas. Entretanto, os indivíduos desses povos podem deslocar para a cidade com o objetivo de estudar outros conteúdos ou exercer atividades variadas. E aí eu vou mostrar para vocês a imagem, né, de duas escolas, uma dentro da cidade e outra dentro, né, da própria aldeia, né, dentro do próprio espaços deles. Mas que esses grupos hoje já buscam outros conhecimentos para que eles possam exercer uma atividade, uma profissão dentro da cidade. Mas eles não esquecem a cultura e os antepassados deles. Na próxima página, tem assim: quando entram em contato com os diferentes povos indígenas, os europeus tiveram a oportunidade de conhecer a riqueza e a diversidade de elementos da cultura indígena. Quando esses europeus chegaram ao Brasil, invadiram o nosso Brasil, que foi isso que eles fizeram, eles tiveram contato com esses grupos, com essas aldeias, e foi neste momento que eles começaram também a criar suas comunidades. E hoje tem muitas cidades que têm origem indígena porque foi criada, foi começada dentro de uma aldeia e ali eles tomaram os espaços dos índios, né? Triste isso, mas foi uma verdade. E hoje temos várias cidades aí que foi construída, nos espaços onde hoje ainda poderia viver índios, né? Preservar a natureza e tudo mais. Mas, no entanto, essa paisagem foi modificada para ser construída uma cidade. Também podemos afirmar que os indígenas conheceram parte da cultura europeia ao terem contato com os portugueses, holandeses, franceses, por exemplo, que chegaram ao Brasil. Então, assim, não teve como eles não viverem, se relacionarem, conviver com essas pessoas que vieram da Europa, da França, da Holanda. E aí, esses grupos de pessoas terminaram tendo contato e vivenciando, né? Uns aprendendo a cultura do outro. Com o passar do tempo, os indígenas fizeram contato com outros povos, também começaram a ter acesso à tecnologia, como eu vou mostrar aí esta imagem também, né? E a tecnologia, né, que até hoje temos aí, cada dia avançando mais, e os índios também, uma boa parte, vem buscando esses novos conhecimentos, mesmo para quê? Para lutarem com muita força para defender aí suas terras, né? Seus espaços, sua cultura, essa paisagem natural que tanto é valorizada por eles. Na página 14 tem aí um exercício onde você vai ler e responder. E aí você vai para a página 15. Na página 15 tem um pouco aí de conteúdo e tem um jogo que fala assim: o modo de vida dos povos indígenas no decorrer de mais de 500 anos de história do Brasil
passou por transformações. Algumas dessas mudanças aconteceram como resultado da convivência com os europeus. Então, quis dizer o quê? Que muitos índios, né, pelo fato de viver com os europeus, né, pegaram alguns costumes deles. Aí, ó, observe esta reprodução de uma gravura representada indígenas. Essa imagem foi criada há muito tempo depois dos artistas franceses, que é esta imagem aqui do seu livro. Embaixo vai falar o quê? Vai falar dos costumes que eles têm de criar alguns animais como animais de estimações, que além deles criarem, esses indígenas gostarem de criar gatos e cachorro, tem outros animais. E aí você vai lá no seu material de apoio, vou pegar aqui, no seu material de apoio, vai descartar as cartas, né? Eles têm como aí esses animais, como também animais de estimação, macaco, tucano, bicho preguiça, tartaruga, e vai ler as regras do jogo, fazer aí brincar, né? Com as pessoas aí que está na sua casa, tá bem claro, é um joguinho divertido. E depois você vai na página 16 e vai responder aí um pequeno exercício, tá bom? Tem aí, por último, fala assim: com auxílio do seu professor, descubra a origem do nome do município em que mora, represente o significado deste nome. O nosso município é São Paulo. Você vai pesquisar aí se tem alguma coisa a ver com os indígenas, com essa cultura indígena. Tudo bem? Ou se não, você deixa aí registrado o que você encontrou na sua pesquisa. Por hoje é só. Um beijo, um abraço. Fique em paz, fique com Deus, fique tranquilos e faça as suas atividades. Um forte abraço e até a nossa aula mais tarde.